pessoal procura nutricionista com a tabela de calorias, procura nutricionista para emagrecer, perder gordura, quiçá ganhar massa magra. Mas será que é só isso a nutrição? Será que a biorressonância pode ajudar em escolha de alimentos, ver os alimentos que são alergênicos? Esse é o programa de hoje, o Salutos, que está começando agora. Muito boa noite a você, começa aqui mais um Salutes, transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro via Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 29. Todos os programas Salutes, depois exibidos, ficam disponíveis em dois canais do YouTube, o João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. As chamadas dos programas e dos compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa. Todas as máquinas da Nova Ciência estão disponíveis em nosso consultório e você pode consultar uma breve descrição dessas máquinas no site da loja jcbaldan.com.br, do qual nós somos representantes. E também da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Os produtos da Essential Energy são produtos bem interessantes, o site é bastante explicativo, tem inclusive PDFs lá, a doutora Lucy Harasawa, que é a responsável, é bem bacana. E como você é espectador do programa Salutes, no cupom você coloca JC Baldan, tudo maiúsculo, JC Baldan junto, que tem um cupom de desconto para você. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrição e essa visão que se tem da nutrição, da nutricionista, de você só querer emagrecer e buscar as calorias dos nutrientes, dos alimentos. Será que a nutrição é só isso mesmo? Cada vez mais a nutrição está ganhando espaço dentro da área, inclusive médica, né? Hoje tem muitos médicos nutrólogos e tal. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a doutora Angelina Zapponi, que é nutricionista funcional integrativa. Muito boa tarde, Angelina, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, é uma alegria para mim estar aqui hoje. É isso mesmo, a nutrição é muito mais, obviamente, que ver a tabela de calorias? Se a gente parar para pensar que o ser humano é composto por aproximadamente 100 trilhões de células, e cada célula do nosso corpo depende de 44 nutrientes diferentes conhecidos para funcionar bem todos os dias, aí a gente tem uma noção do quanto a alimentação tem que ser variada em qualidade nutricional, não só em quantidade, porque na natureza não existe nenhum alimento que seja nutricionalmente completo. Nenhum. Né? Nenhum, só o leite materno, né? Que a gente tem por poucos meses de vida ou poucos anos de vida, dependendo se aquele indivíduo foi amamentado ou não. Você está querendo dizer que precisa suplementar ou precisa fazer umas receitas adequadas de ingredientes? A gente precisa ter uma variedade na ingestão alimentar. Respeitar a sazonalidade dos alimentos já ajuda muito. Sim. Então, ter variedade não significa você tentar ter um prato com 6 cores, 8 cores. A gente sabe que na prática isso é inviável, né? Então, se a gente conseguir colocar ali um alimento de cada grupo, por exemplo, uma verdura, um legume, um carboidrato e uma proteína, a gente já está bem nutrido. E em relação a valor nutricional do alimento, né, que você perguntou, você tá falando se você está querendo dizer que é necessário suplementar, então? Não necessariamente, né? Mas assim, se a gente parar para pensar que o valor nutricional do alimento hoje ele tem minimamente 40% menos nutrientes do que tinha na década de 80. 80? Imagina na década de 80. 40. Exatamente. Porque na década de 80 que começou, as técnicas de plantio mudaram, né? Eles não faziam mais cultivo e recuperação do solo, exatamente, para replantar uma nova safra de alimentos. Então, o valor nutricional do alimento hoje é menor, e associado a isso, o Brasil é o país que
consome que tem a maior quantidade de agrotóxicos em alimentos liberada, e cada vez libera mais. Inclusive o glifosato, que é um grande vilão, né? O glifosato, ele faz um biofilme no intestino impedindo a absorção de nutrientes. Então tem muitas pessoas hoje em dia que têm intolerância a glúten, mas induzida por uma toxicidade ao glifosato. Que não necessariamente seja a tolerância ao glúten. Às vezes não é, porque na verdade, aí a gente já vai até para outro assunto, mas assim, a farinha de trigo que a gente consome hoje realmente é diferente do que tinha no início da década de 50. Se a gente tentasse fazer um pão com a farinha de trigo, do trigo que a natureza deu, a gente não conseguia, porque era um trigo com baixo teor de glúten, e o glúten é o responsável por dar elasticidade à massa do pão. Então, quando a indústria da panificação, juntamente com cientistas agrícolas americanos, descobriram isso, no final da década de 50, o que eles fizeram? A pretexto de sanar a fome mundial, vamos desenvolver um trigo com alto teor de glúten. Então, hoje a gente consome um trigo que tem 500 vezes mais glúten. 500 vezes mais glúten. Ele tem um peso molecular muito grande. Isso altera muito a nossa permeabilidade intestinal. Tudo que a gente come e consegue digerir, né? Se Deus quiser, se a gente mastigar bem, não comer irritado, ansioso, nervoso, com pressa, não tomar líquido com a refeição, os nutrientes extraídos do alimento durante a digestão, eles são absorvidos a nível intestinal. Você consegue avaliar no seu consultório, por biorressonância ou por algum tipo de exame, se a pessoa tem intolerância a glúten ou está intoxicada com glifosato, por exemplo, como você disse? Lá no consultório eu testo vários alimentos, os principais, né, trigo, leite, as leguminosas, que são a família do feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, as castanhas, verduras cruas, fibras, legumes, algumas frutas eu testo também, como banana, maçã, abacate, coco, tomate. Eu testo alguns alimentos, coco, por exemplo, testo vários metais, o glifosato é um deles, testo ressonância com chás, testo vitaminas e minerais, frequência de órgãos também, alguns frequenciais, florais frequenciais, para entender como aquele indivíduo está. Porque eu costumo dizer que a vida é cíclica, né? Ela é feita de momentos de guerra, de paz e de férias. Então, os soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial, eles se alimentavam de batata. Retornavam da guerra com intolerância à batata. E por que isso acontecia? Porque comeram muita batata? Não. Porque eles consumiam alimentos sob estresse. Então, quando o corpo está sob estresse, e consequentemente o hormônio predominante ali é cortisol, a chance dele ter uma reatividade a alimentos é muito maior. Porque o sistema imune dele, quando a gente está em guerra, né, vamos dizer assim, com cortisol, essa via do cortisol acionada, o modo de luta e fuga do corpo acionado, o nosso sistema imunológico está em estado de alerta. Então ele é como se ele tivesse assim, ó, atirando para tudo quanto é lado, tentando se defender. Então, geralmente, todos os indivíduos têm intolerâncias alimentares ou incompatibilidades alimentares que são genéticas, mas são poucas. Acontece que, dependendo do equilíbrio do nosso terreno biológico, do nosso momento de vida, se você está em guerra, em paz, de férias, você pode naturalmente desenvolver incompatibilidades secundárias ou terciárias daquela primária. Isso acontece. E isso se chama vida. Então é isso que eu gosto de ensinar para a pessoa que está sentada ali na frente. Que você, quando tem conhecimento, naturalmente você desenvolve autonomia sobre o seu hábito alimentar. Você entende, poxa vida, nossa, eu estou em guerra, meu nível de estresse está alto, ou eu estou com uma infecção aguda, ou eu estou com um problema aqui, meu sono está péssimo. Você já sabe que é um momento que você deveria ter um olhar mais atento para a alimentação. Sem dúvida. O Programa Salutos existe há 12 anos e veio com a missão de resgatar a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades, e unir com o que há de mais moderno na área de terapia e das frequências e da medicina mesmo. Então entra a física quântica, os equipamentos eletrônicos da nova ciência e tudo o que tem de mais moderno. Obviamente que nesse período o papel da nutrição mudou bastante. E a pergunta, né, a gente está galgando espaços paulatinamente, com pequenos passos, porque isso não é muito simples, né? A mudança de consciência do paradigma geralmente leva algum tempo. E eu estou perguntando em relação a como a gente abriu o programa. As pessoas ainda procuram o nutricionista
pensando na questão do emagrecimento e na tabela de calorias ainda? A maioria das pessoas sim, mas esse cenário vem mudando. Está mudando. Está mudando. As pessoas me procuram hoje em dia com um objetivo mais voltado para longevidade saudável, sabe? Então, geralmente eu envio uma pré-ficha, né, para o paciente preencher, e a longevidade saudável sempre está ticada, com todos os pacientes, independente do objetivo. O emagrecimento também está sempre ali, mas a longevidade está junto, está caminhando junto, sabe? E a nutrição é uma ciência que atua na prevenção. Então, por exemplo, quando o paciente chega lá com algum exame bioquímico, para mim, né, para eu interpretar, eu acho que tá tudo bem, eu dei uma olhadinha, tá tudo bem. Eu falo assim, olha, eu não miro em valor de referência. Valor de referência se baseia em população doente, não em população saudável, né? Eu miro em níveis de excelência e eu sempre bato na tecla. A nutrição é uma ciência que atua na prevenção. A nutrição atua a nível celular, né? Então a gente consegue silenciar a atividade de um gene ou aumentar a expressão dele pelo que você come, né? Pelo meio ambiente que você vive, pelos seus padrões de pensamentos e emoções, né? Então a gente vê cada vez mais a influência da epigenética, né? Do meio ambiente, do seu estilo de vida e da alimentação no silenciamento ou na ativação de um gene, tanto que te predispõe a alguma doença crônica não transmissível, quanto um gene relacionado à longevidade, por exemplo. Então você avalia todos esses exames bioquímicos e faz a tua biorressonância e faz uma avaliação para tratar a questão da nutrição, é isso? A biorressonância fica geralmente na parte final da consulta. Porque só final? Final, porque eu costumo dizer, eu falo muito isso, o nosso corpo fala. Então ele dá sinais e sintomas o tempo inteiro de quando uma coisa não vai bem. Então só pelo que o paciente já falou para mim, eu já sei. A biorressonância é muito bem-vinda para mim, para eu avaliar a frequência de órgãos, embora a maioria eu já saiba pela consulta mesmo, eu gosto de ouvir o paciente. Né? Acho que a consulta ela tem que ser dedicada no mínimo 40% da consulta a ouvir o paciente. Porque história pregressa fala muito daquele paciente, sinais e sintomas atuais, momento de vida, pergunto, gosta do trabalho, não gosta, diz muita coisa para mim. Na biorressonância, quando eu utilizo a bio também para detectar se aquele paciente está acumulando metais, se não está, aí me ajuda demais. Agora, em relação ao alimento, já fica muito claro para mim o que aquela pessoa pode e o que ela não pode, mas eu uso. Mas eu deixo na parte final da consulta. Quer dizer, então, quando você começa com a biorressonância, você já tem um norte, já tem um caminho a seguir, a estrada já está desmatada e o traçado da estrada já está praticamente pronto. Porque o profissional de saúde, ele tem que saber interpretar os sinais e sintomas que aquele paciente dá, né? Eu acho que a biorressonância é uma ferramenta propedêutica maravilhosa. Adoro, sou fã. Mas o profissional não pode também ir direto para a bio assim e... vamos ver o que a bio vai falar. Não. Você tem que ouvir o que aquele paciente está falando. E muitas vezes, por exemplo, se dá na biorressonância que o paciente pode consumir carne vermelha. Mas eu sei que aquele paciente tem sinais de desbiose, né, de desequilíbrio na microbiota intestinal. Ou tem um sono que não está na melhor qualidade do mundo ali, que ele janta tarde. Já falo, olha, carne vermelha é só no almoço. Né, porque a gente tem que considerar a individualidade e os aspectos funcionais daquele paciente. Como é que está a digestão? Eu gosto de considerar também as características do tipo sanguíneo. Não me baseio em tipo sanguíneo para elaborar minha conduta, mas o tipo sanguíneo é um guia muito interessante. Eu também. Ele bate muito, né, com a clínica. Inclusive com as intolerâncias alimentares. Exatamente. Né? Eu uso muito o tipo sanguíneo para ver a questão das intolerâncias, né? O tipo O, principalmente com glúten e leite, né? Dá muita intolerância, etc. Exatamente. Agora, o público que te procura, né? Qual a porcentagem das pessoas que não vão atrás de tabela e sim por uma longevidade saudável? Quanto seria? 20%? Acho que até 30%. 30%. 30%. O que é bastante, está se modificando. Já já melhorou muito. Do ano passado para cá já melhorou muito. E no seu dia a dia, quando a pessoa chega com tabela de caloria, você consegue inserir essa ideia de que nutrição é muito mais do que isso? 100%. Como? Explicando, né? Então, todo paciente fala para mim, nossa, obrigada, viu? Foi uma aula. Porque eu explico. Seu corpo funciona assim. Seus sinais e sintomas estão querendo dizer isso.
Alimento não é pezinho, pontinho, vilão, mocinho, engorda, emagrece. Alimento não é só caloria. O alimento é também caloria, mas ele não é só caloria. A gente tem que olhar para o alimento, avaliar o perfil de nutrientes que ele tem e adequar estrategicamente às suas necessidades e objetivos. Então eu falo assim, como é que você consegue produzir, por exemplo, a ansiedade é uma queixa muito comum, né, no consultório. Como é que você consegue produzir serotonina? Se você não tiver B3, B6, B9, B12, triptofano e magnésio, fica difícil. Então, eu falo que o nosso corpo ele funciona igualzinho uma receita de bolo. Ah, eu quero fazer um bolo de banana. Você precisa dos ovos ou de um gel de linhaça, se a pessoa for vegana, né? Mas de um agente de levedação ali. Preciso da banana, preciso de alguma coisa para adoçar, preciso de algum tipo de farinha, preciso de algum tipo de gordura. É igual a receita de bolo. Então, de onde vem esses nutrientes? Do alimento, mas do alimento que foi digerido, absorvido, para poder depois ser bem utilizado. Porque a digestão hoje é um dos grandes entraves também na nutrição que eu vejo. Assim, as pessoas acham que podem... as pessoas comem para parar de pé, né? Não vê o momento da refeição como um momento de investimento na saúde. Então, toda a digestão só ocorre quando o seu sistema parasimpático está acionado. Digestão não ocorre com o sistema simpático acionado. E hoje em dia as pessoas estão simpaticotônicas, ou seja, estão com esse modo de luta e fuga acionado, né? O tempo inteiro. Acelerado o tempo inteiro. Acelerado, ainda mais aqui em São Paulo. As pessoas vivem olhando para o relógio, correndo contra o tempo, um compromisso atrás do outro e trânsito. Então elas falam, vou comer alguma coisa aqui para ficar em pé, para passar fome. Então a digestão ela só ocorre porque o nosso corpo gasta muita energia, muita caloria para digerir o alimento. Sem falar da hipocloridria, que a gente vai falar daqui a pouco. Que já é uma consequência disso. Eu peço para o Neto colocar o nosso ilustração sobre o curso de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. Esse é um curso de pós-graduação que começou no final do ano passado, está ocorrendo durante todo esse ano e ocorre também no próximo ano, em 2024. Esse curso você pode fazer modularmente, são vários temas, você pode fazer a qualquer tempo e a qualquer momento. Essa grade ela é meio flutuante, modifica aqui, acolá, mas você pode fazer os módulos e vai obtendo os créditos, né? Depois que você fechar todos os módulos, aí você conquista o diploma de pós-graduação nesse curso de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. A gente sempre está presente ali. Os interessados podem entrar em contato com a Tássia, 95687-5835. Vou pedir para o Neto colocar o GC da Tássia, 95687-5835, para as informações do curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. Muito bem, nós estamos recebendo aqui a Angelina Zapponi, que é nutricionista funcional integrativa. Nós estamos falando da questão da nutrição, calorias e o que isso pode ver com a longevidade e com a qualidade de vida e uma medicina até preventiva. A hipocloridria é um problema sério hoje. A gente participo de alguns grupos de discussão de alguns médicos que falam muito sobre isso. Eu cheguei a consumir também ácido clorídrico, 4%. É isso mesmo, hipocloridria, mesmo porque depois de uma certa idade o estômago já não tem tanto ácido. É exatamente o que eu ia falar, né? Que à medida que a gente começa a envelhecer com 25 anos, mas é mais a partir dos 35. Comecei, então. É a partir dos 35 que a gente sente mais, né? Então, isso é um processo fisiológico, esse declínio ele é fisiológico. Mas se eu estou com um padrão de pensamentos, por exemplo, voltados para medo, raiva, ódio, eu também altero a minha capacidade de produção de acidez, porque eu estou com o meu sistema simpático acionado. Ativado. E digestão só ocorre quando o parasimpático está acionado, ou parasimpático seja, do relaxamento, né? Fora isso, eu vejo muito assim hoje em dia as pessoas, pelo fato de buscar muita facilidade, conveniência, que eu entendo isso. Eu vejo muito, no consultório eu costumo brincar, eu falo, olha, se o paciente, se a gente pudesse oferecer para o paciente, olha, eu vou cozinhar para você abrir sua boca e colocar a comida dentro da sua boca, ele aceita, porque ele não quer ter trabalho, né? Então a gente tem que pensar que
Quando a gente busca facilidades, né, eu busco, por exemplo, a ingestão de alimentos processados, pronto, é o pão que dura ali no mínimo 25 dias, né, dentro da embalagem não estraga. Não mofa, né? O Alexandre estava aqui e falou que não mofa. Vira fóssil, né, mas não mofa. Uma paciente minha tinha um pacote de bisnaguinha em casa e ela não queria que a filha comesse e tal, escondeu no armário e depois de 5 meses, ela vasculhando o armário, ela encontrou o pacote de bisnaguinha e não estava mofado. 5 meses. 5 meses. E aí ela informou, mostrou... né? Isso promove um dano a nível intestinal absurdo, né? Porque o conservante, ele mata bactérias da classe gram-negativa e gram-positiva. Bactérias probióticas, e o termo probiótico significa a favor da vida, quase nada importante, né? São as bactérias mantenedoras da nossa saúde. Elas é que fazem a seletividade do que vai ser absorvido e do que não vai ser absorvido a nível intestinal, ou seja, nutriente passa, tranqueira fica. As bactérias probióticas são da classe gram-positiva. Então, quando a gente consome um alimento com conservante, você mata quem te protege, né? As gram-positivas. Gram-positivas. Então, você mata as suas bactérias probióticas. O que é gram-positiva, na verdade? É uma classe de bactérias que tem uma ação protetora no nosso corpo. Então, elas liberam ali peptidoglicanos em decorrência da fermentação do resíduo de alimento que chegam para elas. Em contrapartida, as bactérias gram-negativas, que são os fungos e bactérias patogênicas, quando elas fermentam o resíduo do alimento que chega ali para elas, elas liberam lipopolissacarídeos na nossa corrente sanguínea, ou LPS, né, que é a sigla mais falada, mais fácil de entender, e eles são endotoxinas. Eles ativam fatores de transcrição nuclear. O fator de transcrição nuclear é um gene que exerce uma influência sobre um grupo de genes, que é o NF-kappa-beta. Então, o NF-kappa-beta, quando é acionado, ele atua sobre um grupo de genes pró-inflamatórios. A gente consome, por exemplo, uma gelatina, que tem ali o corante faz a mesma coisa. Então, na verdade, a gente começa a apresentar desequilíbrios, né, sinais e sintomas em decorrência de uma série de fatores. Nunca é uma causa só, é lógico que não. O ser humano é muito complexo para falar isso. Então, as pessoas, quando têm queixas em relação à digestão, quais são os alimentos que mais podem sobrecarregar o trato digestório? Né? Farinha de trigo, porque contém o glúten, que é uma proteína de difícil digestão, tem um peso molecular grande, ela é comprida, e a caseína, além da beta-lactoglobulina, que são proteínas presentes no leite e nos derivados de leite. Esses são os alimentos de mais difícil digestão, tá? E aí, o que acontece? Quando você tá irritado, ansioso, nervoso, com pressa, não mastiga direito o alimento, toma líquido com a refeição, ingere esses alimentos com muita frequência, você acaba agredindo a tua mucosa gástrica, você vai reduzindo cada vez mais a sua capacidade de produção de suco gástrico, sem falar no equilíbrio dos nutrientes. Se você tem deficiência de ferro, zinco e B12, você também altera a sua capacidade de produção de suco gástrico. Se você tem disbiose, que é o desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, lá na microbiota, na flora intestinal, você também altera a sua capacidade digestiva. E aí as pessoas, quando consomem um alimento, elas ou ficam com aquela sensação de alimento parado, estufamento, desconforto abdominal, ou eructação, que são aqueles pequenos arrotos frequentes, ou azia, ou refluxo, e aí elas fazem o quê? Procuram um gastro. Aí elas procuram um gastro, ele fala assim o quê? Toma esse remedinho aqui, que são os prazóis da vida. Que é um lixo, né? Exato. Ele é um antiácido, na verdade, ele é um antivida, né? Ele é um bloqueador de bomba de próton, então se aquela pessoa estava com sinais de má digestão, porque estava produzindo pouca acidez, que é a hipocloridria, o medicamento vai lá e bloqueia a acidez, mais, né? Então você fala, bom, então aquela pessoa, ela se sente melhor, mas porque o medicamento está mascarando os sintomas. Então aquela digestão que já não estava boa, ela fica pior. Mas como o alimento continua refluindo, mas como não tem acidez, ela não tem desconforto, ela acha que está tudo bem. E aí quando ela desmama, ou ela para de tomar, né? Porque geralmente o médico prescreve por 4 semanas, no máximo 8. Aquela pessoa não mudou o hábito alimentar, ela não mudou o estilo de vida, ela não fez nenhum movimento para melhorar, para restaurar a função digestiva. E o que acontece? Ela volta a sentir e volta para o remédio. Então eu tenho pacientes que tomam inibidor de bomba de próton há 15, 18, 20 anos.
E eu tiro. E já tem estudos, inclusive, que depois de 20 anos de consumo contínuo de omeprazol e os prazóis da vida aí, possibilidade grande de promover demência. Demência e câncer de estômago. Né? Por que isso? Estômago serve basicamente para 3 coisas. Ele é a nossa primeira barreira de defesa imunológica, por isso que aqui é ácido. É o único órgão do corpo humano que possui capacidade de acidificação. 4%, 4, né? De 1 a 3. 4, né? De 1 a 3 no momento da digestão. 4,5 a 5,5 quando a gente está aqui conversando, normal, sem comer, né? E aí, deveria ser de 1 a 3, né? Espero que já a maioria das pessoas tenha, mas é difícil. E segunda função básica do estômago, fazer a ionização, ou seja, a acidificação de vitaminas e minerais presentes naquele alimento que eu ingeri, para que eu consiga absorver esses nutrientes a nível intestinal. Então, existe esse equilíbrio ácido básico no corpo que a gente precisa estar atento. pH sanguíneo, alcalino, de 7,35 a 7,45. pH estomacal, muito ácido. pH intestinal, levemente ácido, para que eu consiga ter uma homeostase, um equilíbrio e absorver os nutrientes a nível intestinal. E a terceira função básica do intestino é fazer a hidrólise, ou seja, a quebra da proteína presente naquele alimento que eu ingeri. Os alimentos fontes de proteína são peixe, frango, ovos, carne vermelha, carne suína, e tem também as proteínas de origem vegetal, que são as leguminosas, a família do feijão. Feijão, ervilha, lentilha e grão de bico e soja. Né? E suprime, ela é capaz de segurar a necessidade de proteína? Estou pensando nos vegetarianos, nos veganos. Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quais que são as proteínas vegetais? Vagem? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e soja. Ervilha também, né? Ervilha também. Ervilha também, porque tem inclusive o whey protein de ervilhas. Né? A ervilha e a lentilha são mais proteicas do que o feijão e o grão de bico. E a soja? A soja ela tem um perfil nutricional mais parecido com a carne vermelha. A soja tem problema de agrotóxicos também, né? Tem, assim como todas as leguminosas. E a questão da progesterona na soja para os meninos? Estradiol. E progesterona também, né? Ou não? Ela tem, mais estradiol, né? Estradiol, né? Porque está relacionada à ginecomastia, então é mais estradiol. Existem evidências falando que sim, que a soja ela tem as isoflavonas, né, que atuam como estrogênio, e tem estudos falando que isso caiu por terra, que isso é extremamente seguro. Eu, sinceramente, Angelina Zapponi, eu não acho que nenhum alimento é capaz de ser um vilão ou mocinho isoladamente. É um conjunto de fatores que a gente tem que pensar. Então, eu tenho indivíduos que são vegetarianos, veganos e têm uma saúde ou um perfil hormonal muito bom. É claro que os indivíduos onívoros que consomem proteínas de origem animal têm um perfil hormonal mais interessante, melhor do que quem é vegetariano ou vegano, sim. Até porque a gente consome colesterol via dieta, né? Os alimentos de origem animal têm colesterol e o colesterol é um hormônio importantíssimo para a saúde. Ele é precursor dos hormônios sexuais. Então, sim, isso existe. Agora, é possível, sim, perfeitamente possível você ter uma adequação de aminoácidos tendo uma alimentação vegana. Só precisa avaliar se esse indivíduo tem uma boa tolerância às lectinas presentes nos grãos. Quero agradecer a presença da Angelina Zapponi, que é nutricionista funcional integrativa, que esteve presente aqui no nosso programa. Os contatos dela estão aí com o GC, que o Neto acabou de colocar. Quem tiver interesse pode entrar em contato com ela pelo e-mail ou pelo Instagram ou o telefone celular. Então aí todos os contatos da Angelina Zapponi. Angelina, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-la aqui. Nós vamos fazer um outro programa no próximo, vamos gravar ainda hoje um próximo programa falando sobre a questão das doenças autoimunes e a nutrição, os alimentos e as doenças autoimunes, que será exibido na próxima semana. Muito obrigado pela audiência, boa semana a todos e até sexta. Até sexta.